Artigo 1550. É anulável o casamento, inciso 6, por incompetência da autoridade celebrante. Parágrafo 1º. Equipara-se a revogação à invalidade do mandato judicialmente decretada. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair o matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável curador. Artigo 1551. Não se anulará por motivo de idade o casamento de que resultou gravidez. Artigo 1552. A anulação do casamento dos menores de 16 anos será requerida, inciso 1, pelo próprio cônjuge menor, inciso 2, pelos seus representantes legais, inciso 3, por seus ascendentes. Artigo 1553. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento com autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial. Artigo 1554. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamento e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no registro civil. Artigo 1555. O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta em 180 dias por iniciativa do incapaz, ao deixar de ser-lo de seus representantes legais ou de seus herdeiros necessários. Parágrafo 1º. O prazo estabelecido neste artigo será contado do dia em que cessou a incapacidade, no primeiro caso, a partir do casamento, no segundo e no terceiro da morte do incapaz. Parágrafo 2º. Não se anulará o casamento quando a sua celebração houverem assistido os representantes legais do incapaz ou tiverem, por qualquer modo, manifestado sua aprovação. Artigo 1556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houver por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. Artigo 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, inciso 1, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu consentimento ulterior torne insuportável a vida incomum ao cônjuge enganado. Inciso 2. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal. Inciso 3. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Inciso 4. Revogável. Artigo 1558. É anulável o casamento em virtude de coação quando o consentimento de um ou de ambos dos cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra sua e de seus familiares. Artigo 1559. Somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofre coação pode demandar a anulação do casamento, mas a coabitação, havendo ciência do vício, válida o ato, ressalvadas as hipóteses do inciso 3 e 4 do artigo 1557. Artigo 1559. Somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a anulação do casamento, mas a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato, ressalvadas as hipóteses do inciso 3 e 4 do artigo 1557. Artigo 1560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da data da celebração, é de inciso 1, 180 dias, no caso do inciso 4 do artigo 1550, inciso 2, 2 anos, se incompetente a autoridade celebrante, inciso 3, 3 anos, nos casos dos incisos 1 a 4 do artigo 1557, inciso 4, 4 anos, se houver coação. Para primeiro, extingue-se em 180 dias o direito de anular o casamento dos menores de 16 anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfez a cidade e da data do casamento para seus representantes legais ou ascendentes. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 5 do artigo 1550, o prazo para anulação do casamento é de 180 dias a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração.